glória a Deus aí bem alto para Jesus. Mais forte. Aleluia. Quantos estão felizes aqui por estar na presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar vocês a abrir o seu livro da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Amém. Fica conosco, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. O Senhor é tudo para nós. O céu governa na casa. O teu reino já está aqui. A tua presença já é viva neste lugar. Quem poderá, Jesus? Quem poderá resistir o poder da manifestação da glória de Deus? Quem poderá resistir, Jesus, a tua voz nesta noite? Quem poderá resistir o teu toque, Pai? Eu sei, Jesus, que o Senhor já estabeleceu algo novo para cada vida presente aqui, para cada coração, para cada história. Eu venho clamar a Ti, Jesus. Abre o coração do Teu povo. Abre os ouvidos do Teu povo. Abre o entendimento da Tua igreja. Nos leva, Jesus, em um lugar mais fundo na Tua presença. Queremos mais do Senhor. Se você deseja mais dEle, fale para Ele. Porque à medida que você deseja, é à medida que Ele vai derramar sobre você. À medida que você desejar Ele, é à medida que Ele quer se revelar para você. Se você deseja por mais de Deus, diga para Ele: Senhor, eu vim aqui porque eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero conhecer mais do Senhor. Pega nas minhas mãos hoje, Espírito Santo. Pega na minha mão hoje, Espírito Santo, me faz caminhar em um lugar seguro, me faz caminhar em um lugar, Senhor, aonde a Tua palavra reina, aonde, Jesus, os caminhos do Senhor é maior do que o meu, no poder que há no nome de Jesus. Que os anjos do Senhor guardem a casa, que os anjos do Senhor guardem em cima, embaixo, dos lados. Senhor, envia as miríades e miríades de anjos aqui, Pai. E que os Teus anjos, Jesus, ao ministrar a palavra, ministre aos corações. Que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Que vidas nesse lugar, Senhor, sejam curadas. Aqueles que estão aprisionados sejam libertos. Que o opresso, Senhor, ganhe liberdade para Te adorar em espírito e em verdade. Jesus, se tem alguém aqui na casa que ainda não é salvo, nós já declaramos: hoje é o dia da Tua salvação. Se existe alguém aqui enfermo, já declaramos: hoje é o dia que Deus preparou para você ser curado. Hoje é o dia, hoje é o dia. Você está na rota de Deus. Você não entrou aqui por acaso. O céu marcou um encontro conosco e você está proibido. Nós estamos proibidos de sair daqui da mesma forma que adentramos, mas hoje tem novidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. No livro de Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de todo o embaraço. Repete comigo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos. Repete comigo: e corramos com paciência a carreira que nos que está proposta. Pode se assentar. Eu já quero dizer que tem um comando do céu para as nossas vidas hoje. E o comando do céu para mim e para você: você vai correr.
Fala para o teu irmão aí, você vai correr a corrida proposta de Deus para a tua vida. Qual é a frequência do céu para mim, para você? Fala aí, corrida. Qual é a frequência do céu para nossas vidas? É corrida. E o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro nesse versículo que existem algumas coisas que impedem a igreja de Cristo concluir a carreira, concluir a velocidade que a frequência do céu estabelece para a igreja de Cristo na terra. E ele fala aqui sobre duas coisas. A primeira coisa que ele fala é os embaraços. Ele deixa bem claro, deixemos todo embaraço. Fala aí, eu estou deixando hoje, Jesus. Eu estou deixando hoje todo embaraço. E o pecado que nos rodeiam. Então, a nossa vida, ela está na rota de Deus. Se a minha vida, se a tua vida está na rota de Deus, já tem um caminho, já tem uma maratona estabelecida para a gente percorrer. E o céu, querido, tem uma expectativa enorme sobre a igreja. E a expectativa que é a que Paulo relata: eu vou correr a corrida proposta por Deus. Então, o inimigo, tudo que ele quer na nossa história, tudo que ele quer nos nossos dias é colocar os embaraços. É colocar os embaraços para que o crente, para que a igreja do Senhor ou saia da rota, ou alguns de nós estamos na rota, mas não estamos na frequência do céu. E alguns desses embaraços hoje, podemos dizer que são as dores emocionais. Quantas pessoas que conhecem o Senhor, quantas pessoas que já têm sua vida ali entregue a Deus, e o céu está aguardando. Corra, porque antes de eu te estabelecer nesta terra, antes de você ter sido formado no ventre da tua mãe, eu já tinha uma rota para ti, eu já tinha um caminho para a tua vida, e o caminho que eu estou estabelecendo, eu estou aguardando a tua corrida. E o inimigo, sabendo o quanto é perigoso um crente que entende que o céu já tem a rota e que o céu já tem a frequência. E quando o céu já, quando esse crente, quando a igreja compreende o poder que Paulo estava aqui relatando, ele sabe que é um crente que não vai dar trégua para ele. É a igreja que não vai dar espaço para ele trabalhar, ele não vai acompanhar. Ele não tem como acompanhar a velocidade de alguém que caminha na velocidade do céu. Porque quando ele está pensando, ele já está caminhando na medida de Deus. E a medida de Deus, querido, Jesus já foi, já voltou, já trouxe resultado. E ele só está imaginando como vai embaraçar a nossa vida. Mas quando ele consegue tragar este homem, a mulher, tudo fica fácil. Ao ponto do apóstolo dizer que pode esses embaraços tornar pecado. Enquanto nós estamos embaraçados ali, enquanto nós estamos caminhando, fraquejando, de uma velocidade lenta, mas andando, aí Satanás, ele está ali, né, de olho, esperando essa fraqueza nossa, essa permissividade muitas vezes da gente atender aquilo, as sugestões dele, os dardos inflamados dele, a voz dele, os planos dele. Isso vai embaraçando a nossa jornada, e isso vai trazendo alguns embaraços para os nossos caminhos. E muitos hoje que um dia foram cristãos, que aceitaram Jesus, já não estão mais na rota, já não estão mais no caminho do Senhor, porque o pecado que tanto rodeou teve poder de arrancar. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu tenho uma rota para ti, eu tenho um caminho para você, e eu sou Deus que quebro todos os embaraços.
Eu sou Deus que quebro todos os embaraços. E você vai começar a caminhar, você vai começar a correr, você vai começar a andar em uma velocidade que vai confundir os seus inimigos. Não dá para acompanhar a dinâmica do céu. Ele não vai conseguir acompanhar a dinâmica do céu. E eu quero trazer aqui para você Hebreus 11:1, para aumentar um pouco da nossa fé, aumentar um pouco do nosso entendimento ainda, nesse fundamento tão precioso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Quem aqui está esperando por algo que você não vê, mas que você tem certeza que Deus já conquistou para ti? Quantos aqui ainda conseguem manter uma fé acesa, pensando em coisas sobrenaturais, aonde só o céu pode te dar? Quantos ainda no meio da luta, da sua maratona do dia, da sua jornada de história, da sua maratona de história, desde o ventre da tua mãe, da tua infância, da tua adolescência, da tua fase adulta, eu não sei qual foram os embaraços, mas mediante esse embaraço, será que ainda há convicção? Será que nós, como igreja de Cristo, estamos convictos em uma fé, na esperança de receber, de viver aquilo que só Ele pode fazer? Então, os embaraços, querido, ele tem um propósito. E um desses propósitos é esfriar a nossa fé, é confundir a nossa mente. É colocar muitos pensamentos que não são a palavra de Deus, é colocar muitos sentimentos que não é o que Deus tem anunciado. Mas eu quero te dizer que Deus não desistiu de mim, que Deus não desistiu de você, que Deus não desistiu da tua casa. Se Ele encontrar hoje ainda um grãozinho de fé tão pequeno, é o suficiente. Se você crê junto comigo, se você crê junto conosco nesta noite, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é Deus que já estabeleceu uma rota, e nessa rota vamos concluir como o apóstolo Paulo: eu estou correndo a minha corrida, e eu não mudo para plano A, não mudo para plano B, não mudo para plano C. A proposta já foi imposta. Ela já foi imposta e eu não saio dela. Eu quero te dizer que se ainda você está lento, permaneça na proposta proposta por Deus. Se você está andando, permaneça nessa rota da corrida de Deus. Não importa a tua velocidade. Tem horas que realmente a gente vai precisar reduzir. Somos seres humanos. Mas chega um tempo, chega uma estação que Ele vai tirando todos os embaraços, que Ele vai removendo todos os embaraços, e vai ser impossível você não correr. Será impossível nós, como igreja do Senhor, não correr a corrida proposta por Deus. E o tema dessa mensagem que eu queria trazer para o coração de vocês é sobre uma fé geracional. E para a gente entender o que Deus está esperando da igreja de Cristo, o que Deus está aguardando para a igreja do Senhor na terra, é uma fé geracional. A tua fé não morre em você. A tua fé não pode morrer em você. Hoje é a noite que Deus vai acender. Hoje é a noite que Deus vai fazer a tua lenha pegar fogo. Hoje é a noite que Deus vai fazer você tocha de fogo. Ainda que as circunstâncias digam não, você tem um Espírito dentro de você que brada. Você tem um Espírito de Deus que Ele é vivo, Ele é atuante, Ele é vibrante dentro da gente para mudar até o dia ruim. Então hoje nós, como homem e mulher, temos que vencer a sociedade de tal forma que precisamos lutar contra esse sistema de fé temporal,
Hoje vivemos em um tempo que tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é para o agora. Só que a igreja de Cristo não foi chamada para viver em uma fé temporal. Você não foi tirado de onde você estava. O Espírito Santo não te convenceu para você entregar a sua vida a Ele, para você viver uma estação com Ele. Mas Ele te convoca para viver de geração em geração. Deus te convoca para você viver de geração em geração. A igreja do Senhor, ela não é estabelecida por uma fé que é movida por tempos. Não depende da sua estação. Não depende se você está derramando fruto, se você tem para dar, ou se está tudo bem. Não é sobre isso. Caminhar com Jesus não é sobre isso. Caminhar com Jesus é a convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza. Caminhar com Jesus é sobre isso. Então Deus quer nos transportar. Ainda que os embaraços, ainda que as circunstâncias, ainda que os pecados que nos rodeia, que tem nos induzido a gente caminhar com essa mentalidade, com essa esperança, quando tudo está favorável, eu creio, ainda que tudo me leve para isso, Jesus está dizendo assim: eu tenho poder para te arrancar. Eu tenho poder para te remover desse lugar e te levar para um lugar da onde você jamais deveria ter saído. A minha rota, o meu caminho, desse lugar que a igreja de Cristo cresce, desse lugar que a igreja de Cristo cresce impactando, desse lugar onde vamos para a glória, mas a continuidade permanece. Então eu quero falar aqui um pouco sobre a característica de uma fé temporal. É uma fé do momento que depende das circunstâncias, vive experiências pontuais com Deus, mas não constrói continuidade. Ou seja, o que você viveu hoje com Deus não produz um impacto para em você, não muda a vida mais de ninguém, não muda nem a vida da sua casa. É tão temporal que você não consegue deixar os feitos do Senhor enraizar na sua vida, crescer na sua vida e transbordar através de você, mas simplesmente morre em você. E Jesus está dizendo: não, filho, não, filha, eu tenho um lugar novo para ti, eu tenho um lugar preparado para a minha igreja, e nesse lugar nunca morre, nunca para. Aleluia. Salmo 78, 6, 7 diz assim: é a fé para que as gerações vindouras ou soubesse para que colocasse em Deus a sua presença e não esquecesse das suas obras. Uma fé apenas temporal gera crentes frágeis, superficiais e sem legado. Ei, Deus não te chamou para você caminhar em uma fragilidade onde você não consiga resistir às tempestades. O Senhor quer nos enraizar. O Senhor quer nos fazer igreja forte, uma igreja profunda nele. Precisamos abandonar esse sistema e entrar na dinâmica do céu. A fé geracional tem uma característica muito encorajadora, impactante. Ela conta os feitos de Deus. Ela é firme na esperança em Deus. Transmite princípios espirituais. Transmite. É uma transmissão. Está em você e vai transmitindo para todos que estão à tua volta. Gera continuidade do reino de Deus. Lá em Êxodo 3:6 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. 3 gerações viveram uma fé viva. Uma fé que as circunstâncias não determinou o futuro desta família. Não foi em momento nenhum a escassez que determinou se a promessa que Deus tinha para Abraão
daria continuidade para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua descendência. Ei, Deus falou não, que sobre Abraão estaria estabelecida a bênção de Deus e sua casa, a sua linhagem não viveram nada menos do que a palavra de Deus tinha liberado. Era uma fé geracional, uma fé que transmite de geração após geração, conhece o Deus, vive o Deus, tem experiência com esse Deus, vive na dinâmica do céu, vive uma fé na terra que traz um impacto. Então Deus é o Deus de gerações, e o convite de Deus é: tenha uma fé que atravessa a sua geração. A fé geracional, ela não é apenas sobre o que Deus faz em mim, mas sobre o que Ele vai continuar fazendo através de mim. Os nossos filhos queridos, tanto filhos gerados nos nossos ventres, filhos também gerados nos nossos ventres espirituais, aqueles que nós estamos ganhando para Jesus, aqueles que de alguma forma você provoca um impacto de filho de Deus na terra e eles desejam caminhar na luz do Senhor. É sobre isso, o convite de Deus não para em você. Dá para aumentar mais um pouco nessa noite, dá para crer mais um pouco nessa noite, dá para ficar mais convicto um pouco nesta noite, dá para poder amanhã aumentar mais um pouco da sua expectativa, da sua convicção, compreendendo a largura, compreendendo a profundidade do que você está gerando, que não vai parar em você, mas vai continuar. Vai continuar. Então, você precisa entender uma coisa, que precisamos correr, e só corre quem não está embaraçado. Não se embarace de maneira nenhuma. Não se embarace, ainda que você esteja embaraçado, ou se algum dia acontecer, porque somos seres humanos, somos falhos, temos as nossas limitações e está tudo certo, é de glória em glória. Eu quero te dizer que ainda que o embaraço tente nos empurrar de fora da rota, lembre-se, Jesus não desiste de você. Ele não desiste do plano dele. Lembre que já existe uma rota pronta, já existe uma corrida preparada para você, e o seu papel é o quê? É se desembaraçar até correr. Precisamos abrir mão dos embaraços. Os embaraços são como pesos que tentam travar a nossa corrida da fé. Eles não são necessariamente pecado, mas distrações, feridas, hábitos, emoções que tiram o foco do propósito. Então eu quero falar aqui sobre 5 embaraços que se opõem a uma fé geracional. O primeiro é a negligência das práticas espirituais. Não se engane, não se engane. É as práticas espirituais que vai garantir o seu legado. É o acordar todo dia, se encontrar com Jesus. É o abrir a Bíblia todo dia para ouvi-lo. Não se engane com este mundo. Não são os cursos, não são os seus diplomas, não é a sua posição aonde você está. Não, não, não. Não se engane. O que vai fazer você ter uma fé geracional é a sua devoção diária nas práticas. Então não negligencie, igreja. Não podemos ficar tão envolvido com as coisas terrenas ao ponto de deixar as distrações, tantas outras coisas tomarem o nosso dia e a gente não parar para se encontrar com aquilo que é mais precioso, com aquilo que é mais poderoso, com aquele que só Ele, o eu sou. Quando Moisés diz assim, eu vou dizer para Faraó que ele diz assim, eu sou. Quando Moisés estava diante de uma missão para libertar o seu povo, aí Deus diga que eu sou. Eu quero te dizer que segunda o eu sou está contigo. Eu quero te dizer que terça o eu sou está com você. Quarta-feira o eu sou está com você. Entenda isso, acorde entendendo isso, que o eu sou. Eu vou parar o meu tempo, eu vou buscar o eu sou.
Dá para entender isso? Aquele que tudo pode, aquele que tem um domínio, aquele que criou os céus e terra, aquele que já estabeleceu, te projetou, te planejou. A Bíblia diz que Ele nos planejou antes mesmo da nossa mãe ter sido gerado no ventre da nossa mãe. O Senhor já disse assim: eu já tenho planos, eu já tenho projetos para você. E esses projetos são projetos de paz, não de trazer danos algum. Eu quero te dizer que na rota de Deus, o projeto ainda permanece. Que projeto é de paz, é de prosperidade? É na rota de Deus. Então, esses embaraços aí que o inimigo quer, colocar na nossa rotina, o Senhor está removendo. A frieza espiritual está sendo removida agora no poder que há no nome de Jesus. Desobediência à direção de Deus. Entenda uma coisa: quando Deus te pedir algo, quando Deus te der alguma direção, obedeça a Deus sem entender. Obedeça a Deus sem entender, porque tem hora, meu irmão, os pensamentos de Deus, Ele vai muito além dos nossos. Nem sempre a gente vai conseguir captar o que Ele tem, mas tenha certeza de uma coisa: é bem melhor. É bem melhor, você não precisa entender. Seja filho, seja apenas filho e filha de Deus, e nesse lugar você pode confiar. Nesse lugar você pode se recostar no ombro dele e dizer: Senhor, não entendo, eu nem sei, mas eu estou obedecendo. Você pode colocar sua cabeça e dormir e descansar. Eu quero declarar um tempo de descanso sobre a tua vida. Eu quero declarar que esses embaraços que lhe impedem de você descansar, Deus está desamarrando agora. Deus está removendo agora pelo poder que há no nome dEle. E você descansa. Você descansa, igreja do Senhor. Alguns embaraços que se opõem à fé geracional, também à falta de experiência pessoais com o poder de Deus. E entenda uma coisa: não dá para caminhar com alguém sobrenatural e não viver o que é sobrenatural. Vai dificultar a tua corrida, vai dificultar a tua maratona já estabelecida por Ele. Busque o sobrenatural de Deus. Como é isso? Não sei, mas está escrito na Bíblia que Ele é o Deus do sobrenatural, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, que Ele é o Deus que fez maná cair. Senhor, está tudo travado, eu não entendo nada, mas eu quero ter uma experiência hoje. Marca a minha história, Senhor, marca a minha vida, porque eu quero contar, eu quero continuar contando. Outro embaraço que se opõe a essa fé geracional é o abandono, a adoração a Deus. Não desista de ser um adorador. Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quando você entrar na casa do Senhor, não somente na casa do Senhor, no seu dia a dia, insista. Eu quero te dizer que não é fácil ser um adorador. Você precisa insistir. Você precisa dizer para Deus: Deus, ponha meu coração nesse lugar de adorador. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta os meus pensamentos. Mas eu quero ficar um minuto, nem que seja, desse dia contemplando, te adorando, te bendizendo, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. A quinta coisa que opõe uma fé geracional é a infidelidade no relacionamento com Deus. Insista também. Insista. Se caiu, repare. Deus, me perdoe, Senhor. Eu fui infiel, Senhor. Mas eu quero restaurar nossa aliança. Transforma minha mente, transforma meu coração. Me faz um homem, uma mulher fiel a Deus. Então, queridos, a pergunta do Senhor para mim, para a tua vida hoje, é que precisamos construir um legado que atravesse as nossas gerações. E esses legados é como uma janela. É como uma janela da fé.
E eu quero falar sobre algumas janelas da fé da Bíblia, de alguns heróis da fé da Bíblia, que você hoje está aqui porque ouviu falar dele, ouviu contar as histórias dele, e estamos como atravessando para o outro lado. Pense que cada vez que você vence um embaraço, cada vez que você vence uma luta, que cada vez que você é aperfeiçoada na glória de Deus, no caminho do Senhor, é como se você abrisse janelas de fé. E essas janelas, querido, vai permitir que aqueles que estão por vir passe por elas. Aqueles que estão à tua volta passe por elas. Eu quero falar sobre alguns heróis da fé que abriram janelas e hoje eu passo por ela, você passa por ela, milhares de pessoas estão passando por ela, estão tendo sua vida transformada, curada, estabelecida, com glória, com unção e com poder na terra. Eu quero falar sobre Sara. A esterilidade de Sara era um embaraço para Sara. Sara era uma mulher estéril. E a esterilidade dela trouxe para ela alguns danos. Foi um embaraço por muito tempo. Mas Sara, ela venceu. Ela creu. E ela se tornou uma mulher fértil. Ela creu na fidelidade de Deus. E por isso gerou. Por isso Sara gerou. E José que foi traído, foi abandonado. Embaraços que muitas vezes faz com que a gente perca o caminho da rota. Continue a nossa corrida estabelecida ali por Deus. Pense Josué, da linhagem de Abraão, possuindo a promessa, é traído, é abandonado. O que é isso? Embaraços. Mas José escolheu não parar nos embaraços. Eu quero te dizer, não pare nos embaraços. Não pare nos embaraços, ainda que ele custe lágrimas, ainda que ele custe tantas coisas, mas escolha crer. Escolha crer, porque você vai vencer. Então ele venceu. E Moisés que venceu a rejeição do abandono. E Moisés que venceu a rejeição do abandono, foi jogado no rio Nilo, todo mundo sabe a história. E cresceu ali como príncipe, mas mesmo assim, no meio de todo embaraço, no meio de todo o decreto de Faraó, Moisés volta para a rota proposta e cumpre a carreira que Deus estabeleceu. E ele faz essa carreira correndo, deixando janelas de fé, que a gente hoje olha e diga assim, grande foi a fé de Moisés, inspirando gerações após gerações. E os embaraços de Raabe, humilhação, tida como prostituta na sua cidade, ninguém dava nada, entra na genealogia de Jesus. Eu não sei quais são os embaraços da tua história. Eu não sei quais foram os embaraços que o inimigo tentou tirar você da rota de Deus. Mas eu quero te dizer que Ele é o mesmo Deus que foi com Sara. Ele é o mesmo Deus que esteve com Moisés. Ele é o mesmo Deus que esteve com esses grandes e mulheres de Deus. Então a fé geracional, ela vai te dar força para você vencer. Ela vai te dar força para você entrar em um lugar de cura, para você entrar em um lugar onde só o Espírito Santo de Deus pode te alcançar, pode te acessar e começar a remover todas as dores. Só o Espírito Santo de Deus pode nos encontrar nesses lugares, queridos, só Ele. E Ele nos encontra, ainda que seus embaraços iniciou no ventre da sua mãe, ainda que seja quando você era uma criança indefesa, ainda que seja em qualquer estação da sua vida, o Senhor está dizendo para ti nesta noite: eu sou Deus, eu sou. Há um perigo em viver apenas uma fé temporal. Seremos mulheres e homens instáveis, não suportaremos perseguições, não suportaremos traições,
Não suportaremos abandono, rejeição. Vamos parar no meio do caminho. E será que na nossa caminhada vamos deixar pedras ou vamos deixar janelas? O Senhor está dizendo: eu te chamei, eu te convoquei para você ser alguém que deixa janelas, e não janelas fechadas, janelas abertas que muitos vão atravessar. Estamos atravessando hoje, podemos atravessar hoje a janela de Sara. Se você é estéril, se porventura o médico disse que você não vai gerar, você pode pegar a Bíblia e anunciar a palavra de Deus e dizer: tem uma janela. Sara deixou uma janela de fé, e esse mesmo Deus que fez Sara ter filhos é o mesmo Deus que pode me fazer mãe. Esse mesmo Deus que pegou José ali lançado como escravo e muda a história e faz José um governador. E hoje podemos olhar para essa escritura e não conseguimos olhar para José como um homem que deixa pedras, embaraços no caminho, mas um homem que deixa janelas de fé. O Senhor está dizendo para mim e para você: não saia da rota. Ainda que os embaraços estejam ainda nos seus pés, o Senhor é poderoso para desatar. O Senhor é poderoso para quebrar. E você vai ver que coisas que faziam você mancar a tua corrida, e você vai ver que coisas que estavam atrapalhando os projetos, as promessas de Deus, não atrapalham mais, querido. Sabe por quê? Você foi curado, você foi restaurado, você foi liberto. E nesse lugar, após uma cura, após uma restauração, após uma libertação, após uma convicção da palavra de Deus dentro de você, nada impede de você correr. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu queria que você apresentasse uma janela que você gostaria de abrir. Mas você vai substituir esse embaraço por uma janela. Eu não sei qual é a área da sua vida. Talvez seja conjugal, familiar, filhos, financeiro. Talvez seja os seus relacionamentos profissionais. Talvez seja a inconstância. Talvez seja a inconstância na sua vida espiritual. Talvez seja a infidelidade. Talvez seja a fragilidade. Talvez seja tudo aquilo, queridos, que lhe impedem, que você entende que te cansa, que te faz caminhar tão pesado que tem hora que você perde força. Deixa hoje. E eu quero repetir de novo o verso da ministração. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos. Estamos deixando o Espírito Santo. Estamos crendo que o Senhor é o eu sou. E por isso podemos deixar. Por isso podemos deixar a dor do abandono. Por isso podemos deixar a dor da injustiça. Por isso podemos deixar a dor da perseguição. Por isso podemos deixar, Senhor, as frustrações. Podemos deixar, Jesus, essa fragilidade, Senhor, que nos rouba de ser uma igreja atuante e vibrante na terra. Podemos deixar, Senhor, toda a escassez, toda a esterilidade. E sabemos, Senhor, que Tu és o eu sou. Antes que houvesse dia, o Senhor já era. Antes que houvesse dia, o Senhor já era. O Senhor já era. O Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor é aquele que tudo pode. Eu quero te convidar a você a apresentar aquilo que você não pode, porque Ele pode. Ele pode acessar aí agora.
o teu coração. Ele pode acessar aí as raízes mais profundas da tua vida. Ele pode acessar aí aquela voz que falou para você palavras tão pesadas, palavras que lhe machucaram tanto, que ainda você dá crédito, você acredita. O Senhor, Ele pode remover essa voz e você começar a escutar a voz do céu. Você começar a escutar o que o céu está dizendo ao teu respeito. A você começar a escutar o que Deus tem anunciado ao teu respeito. Oh, Jesus. O Senhor é poderoso sim para curar nesta noite. Eu te peço que o Senhor venha com uma onda de bálsamo neste lugar. Eu te peço que a onda do bálsamo de Deus entre, acesse corações aqui. Que o bálsamo do Senhor Jesus comece a acessar o mais profundo. O mais profundo, Senhor. O mais profundo da nossa alma. Eu oro, Jesus, porque eu creio que o Senhor está transportando, Jesus, mente, coração, mentalidade nesta noite, famílias, para um lugar, Jesus, firme, aonde não seremos consumidos, mas reinaremos com o Senhor. Eu oro para que essa vida, Senhor, que se sente tão fraca, tão frágil diante da adversidade, eu oro para que uma força do céu invada o interior dela, para que uma força do Senhor invada o interior desse homem, e ele comece a caminhar, Jesus, com tanta convicção que o eu sou está com ele. Oramos, Senhor, e declaramos, porque nós cremos. Cremos, Senhor. Cremos, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está rompendo com todos os embaraços. Eu vejo como tesouras nesta noite. Eu vejo o Senhor entrando com tesouras, rompendo todo elo. Deus rompe elos hoje. Deus está rompendo elos hoje de embaraços geracionais. E Ele te tira desse lugar. Ele te remove. Seja livre. Seja livre. 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 Livre, Jesus. Ansiamos, Jesus, por uma igreja livre. Ansiamos, Senhor, homens e mulheres livres. Livres das ofensas, livres. Vai caminhar livre. Vai caminhar livre. Toca nos pés, Senhor. Toca nesses pés aí, Senhor. Toca nos pés, Senhor. Eu te peço que o Senhor coloque como fogo nesses pés. Eu te peço que como bola de fogo, é com bola de fogo que o Senhor toca os teus pés. Seja livre. Nada atrapalha a tua caminhada. Nada atrapalha a tua caminhada. A rota de Deus. A rota de Deus. Eu oro pela corrida proposta da Semente Santa, Senhor. Eu oro pela corrida proposta desta igreja, da nossa igreja. Tem uma corrida, Senhor, estabelecida pelo céu. Estabelecida pelo céu. E eu oro que os pés se alinham com a corrida. Os pés se alinham com a corrida do céu. Eu oro para que a igreja do Senhor comece a ter os pés alinhados com a corrida estabelecida pelo céu. Pelo céu. Pelo céu. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia.
Declara comigo com quem crê. Eu vou correr a corrida proposta por Deus. Eu estou livre de todos os embaraços que o inimigo colocou ainda no ventre, na minha juventude, na minha infância, quando eu fiz uma aliança de matrimônio, no trabalho, seja ele qual for, a esfera qual for. Nós, como igreja do Senhor, estamos cortando nada vai atrapalhar você de correr. Eu vou correr a corrida proposta. Aleluia, aplauda o Senhor.